Imunidade do rebanho. Sabe, isso é criminoso, gente. Isso é criminoso. Isso é terrível. Isso é inaceitável. Kiko? Estamos ao vivo da CPI. Seu som tá ruim. Seu som tá ruim. O som, eu não tô conseguindo ouvir direito. Tá esquisito. Acho que o Kiko vai sair, entrar, voltar, gente. Começando mais um DCM ao meio-dia, seu giro de notícias no horário do almoço. Hoje é dia 15 de junho de 2021. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Mandem muito superchat, gente, para a gente começar aqui a fazer o nosso programa de meio-dia. Peço para vocês aqui contribuírem para a gente continuar fazendo esse trabalho, comentando todos os principais acontecimentos. Estou vendo aqui, deixa eu ver aqui, o Mr. Marcondes, acessei o site Comunique-se, votei no Pedro, no Léo, na Aline, Miligede e na Flávia Oliveira. Obrigado, Marcondes. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. Mandem superchats para a gente continuar acompanhando aqui a CPI. Eu vou deixar aqui dar os nossos avisos de sempre. A gente precisa sempre das contribuições de vocês. A gente tem um crowdfunding fixo, está na descrição do vídeo. Eu peço que vocês cliquem lá embaixo e ajudem financeiramente o DCM com qualquer quantia, 10, 20 reais, já ajudam muito. A gente também tem aqui a nossa ferramenta Membros. Membro é como se fosse um assinante de TV a cabo, só que do seu canal favorito no YouTube. A minha categoria favorita é o Membro Diamante, que tem acesso ao grupo do WhatsApp dos jornalistas do DCM, mais o Bem-vindo Siqueiro, Daniel Caro, um grupo de influenciadores muito importante para a gente manter aqui a nossa casa, aqui tudo funcionando. Kiko, tá ouvindo agora melhor? Sim, agora sim. Tá me ouvindo? Tá tudo ok aí? Tá. Agora sim. Precisa mudar o título da live. Eu te mandei. Vou mudar. Mandou. Tô trocando aqui. Tá. Logo mais teremos o Gessen Orellana, que é o epidemiologista lá de Manaus, que denunciou toda essa palhaçada a respeito da falta de oxigênio. Gessen estará conosco comentando essa CPI. Nesse momento está o Humberto Costa, estão eles ali diante do ex-secretário de Saúde do Amazonas, do estado do Amazonas, que está mentindo loucamente. O Gessen vai trazer documentos, vai trazer vídeos, vai trazer principalmente o testemunho dele sobre esse caso tenebroso que aconteceu na pandemia, que é a transformação de Manaus numa cidade de cobaias para o tratamento precoce. Vamos ouvir mais um pouquinho Humberto Costa aí, Pedro, enquanto o Gessen não volta? Pela Universidade Federal de Pelotas, e que foi feito em Manaus também, e que tentava medir a quantidade de pessoas que haviam sido contaminadas pela Covid-19, que tinham resposta por intermédio de anticorpos. Foi no seu período ou no período anterior? Eu soube dessa pesquisa, foi feito através dos pesquisadores vinculados ao Hemoan, né, que eram com os pacientes que já haviam sido contaminados, etc., e é o estudo dos Qual foi o percentual de pessoas contaminadas em Manaus por essa pesquisa, por esse estudo? Se eu não me engano, era 70 e poucos %, eles afirmavam. Não, era bem menor do que isso, não chegava a 25%. Isso é importante pois não. Eu tenho uma pesquisa que falava que era mais. Eu não sei se é a mesma pesquisa que está relatada. Eu acho que era de 18% a 25%. Isso é importante para esse debate sobre a questão da imunidade de rebanho. Isso de fato, confundiu em alguns dias o entendimento de muitas pessoas, achando que estariam aí. Ou seja, pessoas que foram identificados nela anticorpos, né? Uhum. Sendo que, se eu não me engano, em Manaus nós estávamos entre 18% e 25%, e a dita imunidade coletiva, ela se atinge quando se tem por volta de 70%. Ou seja, defender essa tese numa das cidades que mais foi castigada pela Covid-19 e tinha um percentual de pessoas com resposta compatível com ter tido a doença, chegava a isso. Quer dizer, para chegar a 70%, era preciso que muita gente fosse contaminada e que muita gente morresse.
Eu pergunto, quem organizou essa resistência às medidas protetivas tomadas lá em Manaus? Quem eram os articuladores desse movimento quando o governo tentou implementar um lockdown lá na cidade? Eu não tenho o nome das pessoas, mas nós que nós vimos eram comerciantes, pessoas que estavam querendo... e o governador voltou atrás. O comércio para poder... Sendo que a justiça restabeleceu essas medidas no dia 6. Exato. É isso? Ok. Isso é importante porque, primeiro, tem a responsabilidade do governador. O papel de um governador é atender aquilo que é necessário. Não é se submeter ao que grupos organizados tentaram fazer. Quer dizer, isso aí é, digamos, não ter a preocupação fundamental com a saúde pública e ter sido objeto dessas pressões. Nessas pressões participaram pessoas como a deputada Bia Kiss. Ela diz aqui que a pressão do povo funcionou em Manaus e obrigou o governador a voltar atrás no decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense. Osmar Terra, embora noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde julho. O senhor disse que em setembro havia crescido violentamente, mostrando uma imunidade coletiva de rebanho em formação e se manteve assim até o último dia do ano. As escolas reabriram em setembro e não houve alteração da curva de óbitos, como mostra o gráfico. É patético. É o que ele defende desde o primeiro dia da pandemia e agora nós temos 500 mil pessoas que perderam a vida e ele continua defendendo a mesma ideia e fazendo a cabeça do presidente da República. E agora o outro foi o deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro Búzios e agora Manaus. Todo poder emana do povo. Se essas medidas tivessem sido implementadas ao final de dezembro, o senhor acha que teria conseguido poupar muitas vidas, que nós não teríamos vivido essa crise da falta de oxigênio que se manifestou no dia 7, exatamente por conta do colapso do sistema de saúde do Amazonas? As restrições elas ajudam a achatar a curva de contaminação e consequentemente, de necessidade de internação e de óbitos. Então, era esse o pedido da rede para poder dar um tempo de conseguirmos organizar mais a rede para a alta demanda explosiva que estava se efetuando. É uma coisa óbvia, em todos os lugares onde isso foi feito, a situação que o Amazonas enfrentou não aconteceu. E aí, veja, o protagonismo e a importância do presidente da República, senhor relator. Bolsonaro classifica de absurda proposta de Arthur sobre lockdown em Manaus. A gente vê agora absurdos. O prefeito de Manaus falou que está esperando uma sugestão do governador para decretar o lockdown. Ô, cara, essa política acabou, cara. Eu falei lá em março que estava errada essa política. Está tudo dando certo, o que eu falei. Não tenho bola de cristal, não. É preciso ter um pouco de raciocínio, um pouco de estudo e coragem para decidir. Ser presidente, governador, prefeito não é sentar na cadeira e esperar a banda passar. Tem que tomar decisões em momentos difíceis. Veja a pressão que ele estabeleceu sobre o governo, sobre o governador e sobre o prefeito de Manaus. E ainda disse que está tudo bem. É diretamente responsável por essas mortes, senador Eduardo Braga. É diretamente responsável por essas mortes, por defender essas posições, como eu disse, estapafúrdias. Eu pergunto a Vossa Senhoria se quando houve aquela oferta de oxigênio da Venezuela, que terminou chegando e atendendo a uma certa demanda do município, se o governo do estado chegou a pedir que fosse deslocado um avião para buscar esse oxigênio na Venezuela. O que nós pedimos no dia 16 de janeiro, um apoio da Unicef, e a Unicef acedeu, mas precisava fazer via Ministério da Saúde.
E esses pedidos foram feitos, foram registrados, os e-mails trocados, mas não aconteceu. Então, essa carga teve que vir por caminhão? A carga veio via rodoviária. Quantos dias isso dura? Vocês comunicaram ao Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde... Liga o microfone. Vocês comunicaram ao Ministério da Saúde? Sobre o Unicef? Sim. Sim. O que o senador Sobre buscar sobre a essa carga da carga. Venezuela. O senhor acabou de dizer que comunicou à Unicef, comunicou ao Ministério da Saúde. Não, a Unicef foi o pedido de ajuda. Ele perguntou por que nós estávamos fazendo. Sobre a Venezuela especificamente, houve um contato do estado de Bolívar, na Venezuela, que é um estado deles, para oferecendo a carga. E nós aceitamos e fomos buscar a carga. Inclusive, eu pessoalmente fui buscar lá na barreira, lá na BR-174, e levar, agradecendo ao povo venezuelano, etc. Quantos dias da cidade até chegar em Manaus? Senador, eu acredito que 2 dias em função do peso da carga e dos cuidados. Senador Humberto, Pois é, se só tiver... para ajudar, só para contribuir, esse oxigênio chegou em Manaus no dia 20 de janeiro e o governo venezuelano disponibilizou no dia 14. Portanto, foram 6 dias. Importante, relator. Aqui já havia sido E a respeito dito. disso, o senador Eduardo disse que foram 6 dias. O Sim. governo não se atentou a pedir um apoio do governo federal para isso? Nós pedimos apoio para aviões para fazer apoio logístico de oxigênio, né? E não tenho foram aqui registrado aqui o pedido nós temos para o Não, Unicef. nesse caso específico. Foram atendidos? De apoio. Esse aqui é o apoio que nós fizemos para a Unicef. Não, a gente está perguntando Não, sobre para a isso aqui. Venezuela, não vejo um apoio específico para a Venezuela. Até porque a White Martins tinha uma planta na Venezuela e estava trazendo oxigênio de lá. É porque o senador Eduardo está dizendo que teve um intervalo de 6 dias para chegar oxigênio. O oxigênio venezuelano chegou em Manaus no dia 20 de janeiro, Sim, numa prova inequívoca que faltava oxigênio em Manaus. Bom, O senador Eduardo Braga. Vamos lá. Estamos aqui com o Gessen Orellana, diretamente de Manaus, para falar um pouquinho, comentar esse depoimento do secretário do Amazonas. Gessen, tudo bem, meu caro? Bem-vindo aí no depoimento, tudo bom? Bom dia, Kiko. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês de novo e, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma fala hoje para desmentir, né, um dos principais atores, né, que deveriam ajudar a fazer o controle da epidemia no estado do Amazonas, né, que foi duplamente castigado pela epidemia de Covid-19. As ordens, Kiko. O Gessen é da Fiocruz lá de Manaus e está na linha de frente do combate à pandemia e denunciando o descalabro que aconteceu lá, inclusive a negligência do governo federal, do governo estadual e tudo o que aconteceu. Você assistiu um pouquinho o depoimento desse Marcelo Campelo, secretário, você estava lá. Conta para nós, quais são as mentiras, incongruências, o que ele está tentando fazer, na sua opinião, você como testemunha ocular desse crime aí. Por favor, fala para a gente, Jéssica. Olha, Kiko, na realidade, eu acho que um dos senadores, inclusive, no início dos questionamentos ao secretário Marcelo Campelo, diga-se de passagem, engenheiro civil de formação, tá? Sem qualquer experiência com saúde pública e menos ainda com gestão de serviços de saúde, tá? Então, no início da fala dele, um dos senadores, né, acabou dizendo que, na verdade, o que o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, foi fazer na CPI da Covid foi contar uma narrativa, né, uma narrativa pessoal, que ele tinha 15 minutos, inclusive, para fazer, e que ele acaba se estendendo, né, por mais de 20 minutos, contando muito mais a sua trajetória como engenheiro civil, né, ele, inclusive, fala da experiência dele num programa de saneamento do Amazonas, conhecido, né, o Prosamin, e dali em diante ele fala muito pouco, né, sobre o desenvolvimento da epidemia propriamente dito na segunda onda, e ele acaba
sem querer, comprometendo o governo federal, em especial a figura do ministro Pazuello e da Maíra Pinheiro, né? Ele esqueceu de citar outros nomes aí, né, que inclusive passou batido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, né, de um dos enviados pelo Ministério da Saúde, logo após a crise do dia 14 de janeiro de 2020. Então, uma sequência de inverdades, uma sequência de pontos verídicos que, no fim das contas, visam basicamente o quê? Tentar tirar o corpo fora, ou seja, tentar desresponsabilizar o Estado do Amazonas e o governo federal. Ele meio que tenta transferir a culpa para Maíra Pinheiro, não sei se você percebeu no desdobramento da entrevista, dizendo que ela estava indo lá mais com o foco de divulgar o Tratikov, de falar sobre o tratamento precoce, com foco em atenção primária, quando, na verdade, o mesmo vídeo que ele cita do dia 4 de janeiro, que está online, eu posso, inclusive, disponibilizar o link para quem quiser ter acesso, né? Dia 4 de janeiro de 2021, fica muito claro na fala do governador, inclusive, e da própria Maíra Pinheiro, que ela estava indo para dar suporte, tanto na atenção primária, que no caso são os postos de saúde, estratégia de saúde da família, etc., como na atenção secundária, que a própria Maíra Pinheiro chama de atenção hospitalar, e a terciária, que seria a de alta complexidade, aí, como a gestão de leitos de UTI, por exemplo. Então, esse ponto é um ponto central, Kiko, que deixa evidente o conhecimento prévio do Ministério da Saúde da crise, do desenvolvimento da crise e da perda de controle da epidemia em Manaus, particularmente, no final de dezembro de 2020, e a partir dali eles reconhecem, né, também falado pelo próprio Marcelo Campelos, né, de que poderia haver uma falta de oxigênio porque a White Martins avisou. Ora, e quem é a White Martins para falar em previsão de consumo de oxigênio medicinal? Entendeu? Claro. É como perguntar ao mecânico, né? Qual o prognóstico do mecânico sobre a padaria da esquina? Ele não sabe, ele vai saber te responder de mecânica. Então, quando você ouve um secretário estadual de saúde, Kiko, falando que aguarda, né, as provocações de uma empresa fornecedora de oxigênio medicinal para tomar providências em relação ao gerenciamento de uma crise, é um depoimento, é um autodepoimento, é uma autoincriminação de irresponsabilidade, não só do governo do estado do Amazonas, como também do Ministério da Saúde, que vinha acompanhando. Ele, inclusive, fala que no final de dezembro de 2020, com a revisão rápida que eles fizeram do plano de contingência para o enfrentamento da Covid, eles acionam o Ministério da Saúde, que envia equipamentos, que envia medicamentos. Nesses medicamentos aí, que ele não falou o nome, mas está incluído o número cavalar de hidroxicloroquina e, principalmente, de cloroquina, que chegou nos primeiros 30 dias de janeiro de 2021 em Manaus. Então, uma série de acontecimentos, a gente vai ter tempo aqui para discutir ponto a ponto cada um deles, mas no geral é isso. É uma tentativa de tirar o corpo ou responsabilidade do Estado do Amazonas e do governo federal e transferir a carga da responsabilidade para a Maíra Pinheiro. Tá. Ele é absolutamente despreparado. Ele falou que é engenheiro, você disse, né? De formação. Você que estava lá, você alertou para esse tipo de coisa que estava ocorrendo em Manaus. Não tinha resposta nenhuma? A impressão que se dá é que, assim, elegeram Manaus para fazer esse experimento de cobaia de imunidade de rebanho, e o secretário de saúde topou, assim como as outras autoridades. É isso mesmo? Esse cara não apitou nada, não mandou nada, não fazia nada, lavou as mãos, é isso? Olha aqui, que eu acho que são duas coisas interessantes para a gente comentar, né? Primeiro, a formação do atual depoente da CPI e ex-secretário estadual de saúde do Amazonas, Marcelo Campelos, né? O fato de ele não ser da área da saúde, em saúde pública, não tem tanto problema. Por quê? Porque eu conheço, inclusive, vários engenheiros, né? Eu, inclusive, tive um professor de engenheiro que era uma grande sanitarista, continua sendo, está viva, né? A grande questão, Kiko, não é a formação base dele, e sim a total inexperiência, a total inabilidade em relação à gestão da saúde
pública, seja no nível municipal e menos ainda no nível estadual. Ele mesmo reconhece, né, que entra no improviso na Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas em maio de 2020. Em julho ele fica como interino e no dia 1º de setembro ele assume como o titular da pasta da Secretaria de Saúde. E o mais interessante de tudo é que pela primeira vez, que isso precisa ficar gravado, isso precisa ser destacado na imprensa, ele reconhece que Manaus já estava na segunda onda de Covid-19 em setembro de 2020. Por que eu estou chamando atenção para esse detalhe? Porque é um ponto fundamental, crucial para a CPI, aprofundar as investigações e provar, com dados, inclusive, de adoecimento e morte, de que Manaus teve a oportunidade, junto com o governo federal, de evitarem essa crise que chocou a humanidade, com centenas de pessoas morrendo dentro e fora dos hospitais, asfixiadas pela falta de oxigênio medicinal. Então, ele reconhece que, em setembro de 2020, a rede privada de Manaus já vinha aumentando a demanda do consumo de oxigênio, né? E esquece de dizer que algo parecido aconteceu na rede pública. Aliás, ele mente, né? Ele fala exatamente o contrário. Ele fala que em setembro de 2020, está gravado, né, a demanda de leitos de internação hospitalar para a Covid-19 na rede pública estadual estava em queda. Na verdade, não faz sentido, porque em setembro de 2020 é quando ele, de novo, né, para comprovar, e a CPI tem que ouvir isso com detalhes, reafirma que reprograma, reconstrói, refaz o plano estadual de contingenciamento da epidemia de Covid-19, sabe com a ajuda de quem? Conhecimento de quem? Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde já sabia disso, né? Em setembro de 2020, nós conseguimos, já disse isso várias vezes aqui no seu programa, convencer o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, a fazer um lockdown em Manaus e, com isso, achatar definitivamente a curva da segunda onda, e não teria nada do que estamos discutindo agora. Poderia ter essa CPI normalmente, mas nós não teríamos a tragédia humanitária e sanitária que nós assistimos em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Isso é um ponto importante, Kiko. Por quê? Porque houve um conluio entre a Secretaria Estadual de Saúde, o governo federal e, pasmem, com a participação da Fiocruz Amazônia. A Fiocruz Amazônia, em setembro de 2020, Kiko Nogueira publica uma nota, está disponível por enquanto, né? Vamos ver se eles vão ter coragem de manter essa nota disponibilizada no site da Fiocruz, né? Me desautorizando, né? Me desprestigiando e colocando os meus prognósticos, as minhas colocações de que Manaus estava, sim, na segunda onda de Covid-19. Então, há um conluio entre a Fiocruz de Manaus, a direção especificamente, e a Secretaria de Saúde, para negar a segunda onda, para dizer que Manaus, na verdade, estava num período de estabilidade, e nós sabíamos que não. Nós estávamos acompanhando, como você disse, que no dia a dia, o aumento de casos novos, o aumento de internações. Nós estávamos vendo o governador e o secretário estadual de saúde, Marcelo Campelo, reformulando o plano de contingência, aumentando o número de leitos de UTI no hospital de referência Delfino Assis, que ele se referiu várias vezes ao longo da entrevista. Aliás, era o único hospital de referência para tratamento de Covid no estado do Amazonas. É algo inaceitável que a CPI da Covid-19 também não está valorizando. Você não pode ter um estado como o Amazonas, uma cidade como Manaus, duramente castigado em abril e maio de 2020 pela epidemia, e você simplesmente deixar mais de 300 leitos desse hospital do Delfino Assis desocupados. Você sabe para quê, Kiko? Para dar a oportunidade dos parceiros deles oferecerem o serviço de lavanderia, de limpeza, de internação, que a Newton Lins, com seu hospital universitário, ofereceu na primeira onda e agora na segunda onda de Covid-19. Aquele camarada que recebeu a Polícia Federal a tiro em casa, você ficou sabendo disso? É da família Newton Lins, é esse mesmo grupo. Então, essas pessoas, elas tiveram uma participação direta em tudo isso, e deixar
a infraestrutura médico-hospitalar do Sistema Único de Saúde, portanto, do sistema público de Manaus, desguarnecida, desestruturada, fazia parte desse plano, né, que era transformar Manaus e o Amazonas num grande laboratório a céu aberto, né, Kiko? Eu estou vendo aqui a nota de setembro que a Fiocruz te desautoriza e orienta a não se identificar como sendo da Fiocruz. Que loucura! A Fiocruz já estava ali aparelhada, já estava tentando fazer parte desse conluio que você disse. Não te calou, você continuou falando. Você foi demitido, você foi sofreu alguma sanção, não aconteceu nada? Olha, na realidade, eu não sei se tem uma concordância, digamos assim, ideológica entre a Fiocruz e o governo federal com sua política da morte, né? Eu acho que não. Eu acho que era uma questão diferente. Só voltando um pouquinho o tempo para a gente entender por que a Fiocruz, né, se passou praticamente todo o primeiro ano, né, da epidemia de uma forma bastante discreta, modesta, sem se posicionar um pouquinho mais firmemente, né, como está fazendo agora em 2021, a gente precisa entender que a atual presidenta da Fiocruz, Nízia Trindade, ela era candidata à reeleição em 2020. E existia o risco do presidente Bolsonaro não escolher o nome da lista tríplice, né, da famosa lista tríplice, para a presidência da Fiocruz. Eu acredito que talvez por isso, né, algumas pessoas ligadas diretamente à presidência influenciaram a presidenta Nízia Trindade a se manter numa posição, digamos assim, mais neutra, que para epidemiologistas, para sanitaristas, essa neutralidade em momentos de crise tem outro nome, chama-se omissão e conivência com esse morticínio que nós acompanhamos ao longo de 2020 e agora em 2021. E foi por isso que eles me desautorizaram a falar em nome da Fiocruz, como se eu algum dia tivesse falado, né? Eu jamais falei em nome da Fiocruz, eu sempre dei entrevistas individuais, sempre fiz questão de dizer que eu era um pesquisador independente, até porque eu não espero recursos da Fiocruz, nem do próprio estado do Amazonas, para fazer o trabalho independente que eu tenho feito ao longo da epidemia, né? Sem me agarrar politicamente a partir do A, B ou C, a tendência ideológica A, B ou C dentro da Fiocruz ou fora da Fiocruz. O caso é, Kiko, que houve sim um conluio entre a Fiocruz, né, nesse caso a presidência da Fiocruz e principalmente a direção da unidade da Fiocruz em Manaus para tentarem me silenciar, para tentarem me abafar em relação às minhas posições que eu desde o princípio deixei claras, né, que eram posições técnicas baseadas nos fatos, e hoje, né, praticamente 8 meses depois do início da segunda onda, os dados eles se tornam cristalinos, eles se tornam transparentes e mostram, sem nenhuma dúvida, de que Manaus estava sim na segunda onda em setembro de 2020 e que esses patamares altos de mortalidade e contágio se mantiveram até novembro de 2020 e em dezembro e janeiro, todo mundo sabe o que aconteceu, explodiu. Inclusive, nós já tínhamos, em novembro, que isso é muito bom que fique claro, e a CPI também não explorou isso, nós já tínhamos um consumo de oxigênio medicinal em Manaus, Kiko, parecido com o consumo médio de aproximadamente 30 mil metros cúbicos por dia de abril e maio de 2020. Ora, se eles dizem que a linha de base, ou a referência, né, o Marcelo Campelos disse isso durante a entrevista, né, que eles tomavam como referência, como pior cenário, melhor dizendo, né, o momento de crise de abril e de maio de 2020. Ora, se em novembro, perdão, o consumo de oxigênio já estava parecido com o que você viu no pior momento da crise em abril e maio, por que você só vai mandar um ofício pedindo oxigênio medicinal para o governo federal no dia 7 de janeiro de 2020? Por que o Pazuello negou isso? Por que o Pazuello negou que a Maíra Pinheiro e a equipe dela estiveram em Manaus no dia 3 de janeiro e que no dia 4 de janeiro peregrinaram vários hospitais da cidade e tinham conhecimento de que nesses dias nós já estávamos com um consumo 5 a 6 vezes maior do que
a média histórica, né, do que o pior momento de 2020 do oxigênio medicinal em metros cúbicos. Então, uma série de inverdades, uma série de fantasias, né, que a gente consegue, Kiko, facilmente mostrar para a população com documentos, né, ofícios, com vídeos, entrevistas coletivas dadas pelo próprio governo do estado do Amazonas, com falas do governador Wilson Lima, do secretário Marcelo Campelo, da Maíra Pinheiro e de outras pessoas que participaram ativamente dessas reuniões e que se contradizem agora, né, os fatos, né, do mundo real, com as declarações de 4 de janeiro nessa entrevista, com os ofícios ao longo dos primeiros dias do mês de janeiro de 2021 e também com a entrevista coletiva dada em conjunto de novo, tá? Em 15 de janeiro de 2021, pelo governo do estado do Amazonas, ou o governo federal. E um detalhe importantíssimo, Kiko, um detalhe importantíssimo que foi levantado, inclusive, se eu não me engano, pelo senador Eduardo Braga. A gente até agora só está falando do governo estadual e do governo federal, né? E cadê o município? O município tinha um prefeito que queria fazer o lockdown em setembro de 2021, que foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro e pelo governador Wilson Lima. Então, nesse projeto de transformar Manaus e o Amazonas num laboratório a céu aberto, o município não interessa. Você sabe por quê, Kiko? Porque o município poderia aumentar a testagem em massa, o município poder, com ajuda imprescindível do governo do Amazonas, que é responsável pelos exames diagnósticos de RT-PCR, por exemplo, poderia tranquilamente aumentar o rastreamento dos contatos das pessoas recém-diagnosticadas com Covid-19. Mas você sabe para que serve isso, Kiko? Para informar a população praticamente em tempo real que a epidemia está evoluindo. Então, a melhor maneira de você excluir esse ator desse cenário é você simplesmente dizer, não, eu estou resolvendo com o governo federal. E foi exatamente o que aconteceu ao longo da epidemia. Não houve diálogo entre município, governo do estado e governo federal, basicamente por uma incompatibilidade nas visões que o governo estadual e o governo federal tinham em contraposição à Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Manaus, então administrada pelo ex-prefeito Arthur Virgílio Neto. Muito bem. Jéssica Orellana está aqui conosco, comentando o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas. Pedro, vamos botar mais um pouquinho na CPI. Jéssica, você fica à vontade para interromper e comentar. Assim que o cara falar mentira, assim que dá um tempo com áudio, você fala. O senador Eduardo Braga agora se manifestando. Vamos ouvir um pouquinho aí, Pedro? E a maior unidade do governo federal, a única, aliás, no estado do Amazonas. Por que vocês não repassaram o recurso que, com emenda minha, está no Fundo Estadual de Saúde até hoje, 7 milhões de reais, e não repassaram nenhum centavo dessa emenda para o Hospital Getúlio Vargas? Senador, esse recurso é oriundo da portaria 1666, sim, que foi enviado para o governo do estado em torno de 70 milhões de reais para o enfrentamento do Covid. A proposta do Hospital Getúlio Vargas era realizar a obra que o recurso não pode ser feito. Não, é custeio. Vossa Excelência está equivocado. Não, a proposta que eles fizeram, e eles pediram para nós executarmos o recurso, e adquirirmos o que eles precisavam e mandássemos. Nós enviamos medicamentos para o... De novo, o senhor está faltando com a verdade. De novo, o senhor está faltando com a verdade. Vocês tiveram que usar parte dos leitos do Hospital Getúlio Vargas, compraram R$1.400.000 de medicamento para atender esses pacientes que foram usados no leito e agora querem debitar esses medicamentos na verba que era para o custeio do Hospital Getúlio Vargas, que é o hospital que tem suporte e apoio de todos os tipos de complexidade. Quer ver outra resposta para que Vossa Senhoria possa explicar essa comissão? Não foi o dinheiro para comprar nenhuma usina, não foi dinheiro para o Hospital Getúlio Vargas, tendo dinheiro, e não foi dinheiro para Tabatinga. Município de Tabatinga, morreram 123 pessoas. Por que não foi também aplicado o recurso destinado à UPA de Tabatinga
colocada por recurso na portaria 1666. Como eu falei, tanto Tabatinga como o Getúlio Vargas, Tabatinga queria fazer uma ampliação da unidade, cujo valor, o recurso não pode ser aplicado para isso. De novo, lamento, mas tem documentos dentro da Secretaria de Saúde e do Fundo Estadual, desde dezembro, com a aplicação... Ou ele é simplesmente um idiota despreparado? Eu não sei, estou quase com pena desse cidadão. Ele está mentindo? Está mentindo? Olha, eu inclusive já tive reuniões, né, convocadas pelos órgãos de controle do Estado do Amazonas, né, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em que ele estava participando, o Marcelo Campelo, e era realmente, eu fiquei com a impressão que você está agora, né, com pena dele, com dó dele, porque ele é de fato uma pessoa extremamente despreparada para administrar a epidemia. Na verdade, ele é a peça perfeita, o fantoche perfeito para pôr em prática o projeto de transformar Manaus e o Amazonas em um verdadeiro laboratório a céu aberto. Só tem uma questão importante. É um laranja, né, Jessen? É um laranja, é o típico laranja, exatamente. Ele assina tudo, ele faz tudo. Aliás, lembrando, né, que algo parecido podia estar se desenvolvendo com o ex-secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, que também é da Fiocruz, e chegou um certo momento que ele falou assim: opa, esse aqui eu não assino. Ah, não, esse também eu não assino. Não, esse eu não vou assinar. Não, tem esse aqui, não, também não vou assinar. O que aconteceu com ele? Foi demitido. Sabe quem entrou no lugar dele? Marcelo Campelo, esse mesmo cidadão que mete as mãos pelos pés a todo momento, porque ele não sabe literalmente o que está falando, infelizmente. Perfeito. Era que uma reprodução do que foi o Pazuello no final das contas também. Um idiota, pau mandado, cumprindo ordens de quem? Do presidente da República, em primeiro lugar, Jessen. Isso é importante, né? E a política em torno disso. Foi citado Osmar Terra aí. O Osmar Terra era uma figura presente nas discussões, ou o nome dele não era ventilado durante esse desastre em Manaus? Olha, o senador Osmar Terra, ele teve muito mais uma influência via redes sociais, né, do que fisicamente, do que presencialmente, né? Até porque Manaus e o Amazonas era um laboratório a céu aberto, né? Um terreno muito fértil para todo tipo de narrativa absurda. Inclusive, a gente tem que lembrar aqui que, embora o secretário estadual de saúde, o ex-secretário Marcelo Campelo negue que eles não chegaram a cogitar a questão da imunidade coletiva ou da imunidade de rebanho pela via natural, ou seja, pela infecção massiva da população, na prática era o que acontecia ao longo desses meses, né? Inclusive, nós tínhamos diversas pessoas ligadas ao governo, né? Informalmente, né? Divulgando trabalhos, né? Sem nenhuma qualidade acadêmica, né? Que mostravam que Manaus seria a primeira cidade do mundo a se livrar da epidemia de Covid-19, que Manaus teria alcançado a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. E foi nessa pegada aí que Manaus acaba se afundando ao longo do segundo semestre de 2020 até submergir naquela crise dramática de janeiro de 2021. Muito bem. Pessoal, vou pedir para vocês superchats, nós estamos aqui ralando, né, Pedrão? E trazendo para vocês a análise do Jessen Orellana, diretamente de Manaus, para fazer aqui a contestação, a confrontação com o depoimento desse cidadão Marcelo Campelo. Tem algum superchat aí, Pedro? Alô, sim, Kiko, Pedro, mas... está mutado? Está me ouvindo? Agora foi. Sim, agora sim. Travou, Pedrão travou. Jessen, tem uma pergunta aqui da sua colega Flor Ernestina Martínez, que fala sobre a particularidade do ILMD e em oposição à Fiocruz. É um instituto. Sim. O que é o ILMD? Você pode falar um pouco sobre o papel desse ILMD nessa crise? E outra coisa, no nosso grupo Diamante passaram aqui o tal estudo... Alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim, o tal estudo... Estou terminando aqui, você estava... O tal estudo preliminar apontando que Manaus pode ter atingido a imunidade de rebanho contra a Covid. O estudo de setembro de 2020.
que foi divulgado no UOL. Eu fico pensando, você falou disso, na irresponsabilidade da mídia também, de divulgar uma falácia dessa. Não tem ninguém lá também mais versado na ciência para falar, opa, isso aqui não faz sentido, e ligar para algumas fontes para não publicar. Está no UOL até agora. Está no UOL até agora, setembro. Manaus pode ter atingido imunidade de rebanho. Então, por favor, se você puder falar desse LMD e depois desse estudo que eu comentei aí, por favor. Bom, então, em primeiro lugar, o ILMD, né, essa sigla significa Instituto Leônidas e Maria Deane, né? É o nome da unidade técnico-científica, né, que eu faço parte, né, e que eu carinhosamente chamo de Fiocruz Amazônia, né, porque acho que é até mais palatável, né, do que falar Instituto Leônidas e Maria Deane. Ninguém sabe o que é isso, né? Então, Fiocruz Amazônia é algo mais simples, né? Essa particularidade, né, que a professora Flora Ernestina, né, que é epidemiologista também, infectologista, né, uma pessoa altamente qualificada também da Fiocruz, né, ela merece um destaque porque a Fiocruz Amazônia, né, ao contrário de outras unidades técnico-científicas da Fiocruz Nacional, ela depende muito dos recursos do Estado do Amazonas, né, dos editais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, de convênios feitos com a Secretaria Estadual de Saúde para administrar vários projetos, e abre-se uma aspa bem grande aí, projetos com bolsas bem gordas, né, para coordenadores, para alunos, né, recursos para a instituição. Então, essa deve ser uma das razões, né, da direção da Fiocruz Amazônia ficar um pouco preocupada, né, em contradizer, em contrariar, né, um dos grandes financiadores, né, dos projetos de pesquisa, inclusive na área laboratorial, né, na área de RT-PCR, no estado do Amazonas, né? Então, essa é uma particularidade interessante que a gente precisa colocar, porque da Fiocruz, que ao mesmo tempo, a Fiocruz Amazônia, né, ou ILMD, que ao mesmo tempo partem, né, discursos, né, ilhados como o meu, né, e silenciados pela presidência da Fiocruz e pela própria direção da unidade de Manaus, contrariando esses prognósticos falsos que tinham uma intenção muito clara, né, dar uma sensação de controle da epidemia à população. Qual que é a lógica disso tudo? Bom, se você passa essa sensação de tranquilidade, né, de que a epidemia está estabilizada, está sob controle, com o tempo, né, com a evolução do tempo, a quantidade de pessoas que vão se infectando vai aumentando. E o que em teoria, causaria isso, né? Quanto mais gente infectada eu tiver, mais rápido eu vou atingir o quê, Kiko? Respondendo a tua pergunta, imunidade de rebanho, a imunidade coletiva. E é por isso que esse estudo publicado em setembro, que não foi o primeiro, já vou te explicar, de 2020, né? Quem fez, Jéssica? Quem fez esse estudo? Quem é responsável por essa mentira? Quem fez? Olha, são pessoas que são pesquisadores vinculados a diferentes instituições do Brasil, né, como a Universidade de São Paulo. A professora Esther Sabin, né, a grande líder dessa falácia aí, né, uma imunologista que nunca viu um paciente dela na vida dela, que jamais fez algum tipo de treinamento, né, em dinâmica de doença infecciosa, né, e outros pesquisadores, infelizmente, né, também de algumas unidades, de outras unidades da Fiocruz, da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas e da Fundação de Hemoan, que é o órgão responsável pela captação e distribuição de sangue no Estado do Amazonas, né? Então, são pessoas que fizeram esse trabalho dizendo que em setembro de 2020, Manaus já tinha 66%, imagina, olha o tamanho do absurdo, né? 66% da população exposta ao coronavírus, né? Mas antes desse trabalho, o primeiro trabalho que surgiu, né, para ventilar essa falsa ideia de imunidade coletiva de rebanho foi um trabalho conduzido pelo professor Henrique Pereira, da Universidade Federal do Amazonas, se eu não me engano, em julho ou agosto de 2020, né? E a partir daí veio uma sequência de trabalhos, inclusive um deles, liderado pelo professor Marcos Lacerda, né? O mesmo que conduziu aquele ensaio clínico fracassado, né? Sobre o uso da cloroquina em Manaus, né? Ele tenta, né? Publicar um artigo pré-print, né? Um artigo que nunca foi publicado e nem vai ser publicado, reafirmando, né? De que Manaus teria um quantitativo muito grande de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e reafirmando a narrativa com a participação ativa
de instituições, né, de pesquisadores ligados a instituições como a Fundação de Medicina Tropical e a Fiocruz de Manaus. O Marcos Lacerda é vinculado às duas instituições, à Secretaria do Estado, e tinha um maluco chamado Gesen, né, que dizia que não era nada disso, de que, na verdade, Manaus já estava na segunda onda, e eu fui trucidado. Se você colocar no Google, aí você vai encontrar várias reportagens, né, me chamando de mentiroso, né, de alguém que queria aparecer, né, e, na verdade, a gente acaba vendo que o que nós tínhamos, infelizmente, era esse conluio entre pseudocientistas e pessoas que estavam trabalhando, consciente ou inconscientemente, pelo alcance da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Perfeito. A CPI está no intervalo, nós estamos com o Gesen Orellana aqui. Pedrão, temos superchats aí? Você está de volta, meu querido? Estou de volta. Todo mundo tá ruim, né, Kiko? A sua tá dando falha, a minha também. Tá uma droga. Eu tive que voltar para o 2G. Para mim tá normal. Aqui a minha transmissão, eu estou vendo o Gesen bem aqui. A sua tá picotada. Tá picotada agora? Tá, mas tá dando para te ouvir, mas manda bala aí. Pode beleza. mandar. Depois eu vou ver se eu consigo restaurar o 5G, mas deixa eu ver aqui só alguns comentários de vocês. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Matheus Ferreira mandou pra gente: tornar-me-ei membro diamante em setembro. Obrigado, Matheus, e obrigado pelo seu superchat generoso aqui. Décio Amádio: o nazismo teve milhares de figuras que reproduziram as ordens do comando de Hitler, como fez esse ex-secretário de Manaus. Macunaíma Assis mandou um dedinho para cima, super fofo. Cláudia Cavendish mandou pra gente um superchat e um boquete não se nega a ninguém. Obrigado, Cláudio. Tereza Domingos mandou pra gente: até quando as mentiras que estão sendo ditas sobre Manaus? Cláudio Cavendish, Leandro, como se diz, bem-vindo, um copo d'água, um boquete, tá agradecendo aqui. E a Sandra Mello mandou também uma contribuição, Kiko. Tô pedindo mais aqui. Muito bom. Vamos ver mais um pouquinho aqui, Pedro, o secretário, ex-secretário? Você mandando esses ofícios, eles não respondiam esses ofícios? No dia 9 de janeiro, quando nós percebemos que haveria um atraso na chegada da primeira balsa prometida pela White Martins, nós enviamos o ofício. E existia uma agenda do ministro Pazuello em Manaus a partir do dia 10 de janeiro. Então, no dia 10, foi relatada a situação dessa preocupação do apoio logístico. Não, secretário. Eu fiz uma pergunta muito objetiva. Vossa Excelência disse que mandou correspondência para o Ministério da Saúde. Dia 7, né? Não, dia 7 ele ligou pelo telefone. Até porque tem aqui no site Amazonas Atual, que é um site lá do meu estado, o secretário do Amazonas rebate Pazuello, ele disse que pediu ajuda a ex-ministro para trazer oxigênio. Pazuello disse que não pediram ajuda, por isso que eu quero saber. E esse é um dos pontos dessa investigação da CPI, foi a falta de oxigênio. Qual foi o comportamento do governo federal no estado do Amazonas em relação à prática deles? Você mandou correspondência, porque a Pfizer mandou 83 correspondências e não responderam nenhuma. Eu quero saber se eles responderam alguma correspondência do estado do Amazonas em relação à falta de oxigênio. Não tenho conhecimento se houve resposta, acredito que não. Não tem conhecimento ou não houve resposta? Não houve resposta que eu saiba, senador. É uma prática comum. Não houve resposta. É uma acusação grave aí, né, Gesen, com relação ao Pazuello. Estava tudo combinado mesmo no sentido de jogar os manauaras à própria sorte e experimentar a imunidade de rebanho e distribuir cloroquina. Fica cada vez mais óbvio isso. O seu depoimento aqui é muito bom, você já tem feito... A CPI te convidou a falar lá? Você foi contatado por algum senador? Kiko, esse convite não aconteceu formalmente, né? O que nós temos a indicação de alguns senadores, né? 2 senadores, um deles é o Renan Calheiros e o outro acho que é o Humberto Costa, né? Que eles fazem uma sugestão do meu nome para participar da CPI da Covid, mas que até o momento eu não recebi nenhum tipo de confirmação de contato efetivo para esse tipo
de participação. Até porque eu, no fundo, pensando melhor, nem sei se faz muito sentido, Kiko, porque eu tenho retroalimentado a comissão da Covid, inclusive eu tenho escutado argumentos, né, em uma linha do tempo muito parecida com a que eu enviei à comissão, a parlamentar de inquérito, a CPI da Covid, há mais de 15 dias. Eu tenho feito isso praticamente semanalmente, né? Então, eram fatos que não eram de conhecimento público e que agora, não sei por que razões, né, senadores como o senador Omar Aziz, senadores como o senador Eduardo Braga, né, que conhecem bem a realidade e os bastidores do estado do Amazonas, começam a divulgar alguns dados, né? Talvez porque agora está escancarado, né? Agora eu estou mandando essa documentação toda, com essas descrições detalhadas, aí, inclusive, de quase todos esses eventos que eles estão falando durante a CPI, não somente para a comissão da Covid, mas eu estou mandando também para o pessoal dos direitos humanos do governo federal, estou mandando para o Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública Estadual, da União e tantas outras pessoas, para deixar claro, né, de que não é falta de informação, de que não é falta de aviso. E outra grande mentira contada pelo Marcelo Campelos agora, que deveria sair preso, inclusive, Kiko Nogueira, porque ele se comprometeu no início, você deve ver, deve lembrar, melhor dizendo, a não faltar com a verdade. E ele disse que o estado do Amazonas só se deu conta da gravidade do problema no final de dezembro de 2020. Isso não é verdade. No dia 11 de setembro, eu tinha soltado um alerta epidemiológico para eles, para as secretarias, para a Defensoria, Ministério Público, Comissão da Covid, que foi extinta agora, né, em fevereiro de 2021, se eu não me engano, né, dizendo de que Manaus precisava urgentemente de um lockdown, de que se Manaus não fizesse isso, janeiro se tornaria o mês das lamentações e das mortes. Está textualmente escrito no dia 11 de dezembro de 2020. Portanto, nós já tínhamos avisado, não há nenhuma surpresa, nós temos várias entrevistas, Kiko, gravadas em diferentes meios de comunicação do Brasil ao longo do mês de dezembro, quando nós mostrávamos que as chamadas do SAMU tinham aumentado, que estavam aumentando o número de leitos de forma absurda, né? Tanto que esse plano que o Marcelo Campelo tanto fala, né, o plano de contingenciamento da epidemia, ele tinha 5 fases. Eles executaram simplesmente 3 fases em menos de 20 dias. O que significa isso? Total descontrole da epidemia. Então, dizer que o Ministério da Saúde não estava sabendo disso, dizer que eles só se deram conta de que a epidemia estava evoluindo de forma descontrolada no final de dezembro de 2020, não corresponde aos fatos e visa basicamente desresponsabilizar o governo do estado do Amazonas e, ao mesmo tempo, o governo federal. Antes do ofício do dia 7 de janeiro pedindo oxigênio, já tinham várias comunicações, várias reuniões, inclusive, com técnicos do Ministério da Saúde. Essa viagem da Maíra Pinheiro, no dia 3 de janeiro de 2021, que resultou em várias reuniões a partir do dia 4, ela já é produto, Kiko, de um contato prévio do governo do estado do Amazonas, observando o comportamento ascendente dos contágios, das internações e das mortes por Covid-19. Inclusive, tem um instrumento chamado calculadora da Organização Pan-Americana da Saúde, que faz a previsão do consumo de oxigênio. Essa calculadora vem sendo utilizada há meses pelo governo do estado do Amazonas. Então, não é novidade para eles estimar o quantitativo de consumo de oxigênio, como o Marcelo Campelos disse que não esperava uma explosão tão grande. Como que ele não esperava? Como que ele pede oxigênio, suplementação de oxigênio medicinal no dia 7 de janeiro, mas no final de dezembro de 2020 você já tinha uma explosão no consumo do oxigênio medicinal, quase 50 mil metros cúbicos por dia, em média, no final de dezembro de 2020. Ora, esse não é um valor praticamente o dobro do pico de de abril e maio de 2020. Não era essa a referência negativa? Como assim? Bom, se a referência negativa era, digamos, 30 mil metros cúbicos, né, que foi a média do consumo de oxigênio medicinal máximo diária durante a primeira onda, no meu entendimento, 50 mil metros cúbicos é quase o dobro, são 2/3 a mais do que o máximo do pico da primeira onda. Então, dizer que não sabia,
que não tinha conhecimento, nem governo federal, nem estadual da gravidade da epidemia, é uma mentira que deveria resultar na prisão imediata do Marcelo Campelos, ainda nesse depoimento à CPI de Covid-19, porque ele está deliberadamente mentindo e faltando com a verdade. Olha, eu estou com um vídeo aqui que contesta exatamente o que diz o Marcelo Campelo, esse vídeo que foi mostrado pelo senador Eduardo Braga na CPI, senador pelo Amazonas. Eu vou passar aqui rapidinho, só para a gente dar uma olhada, para o Gessen comentar também, mas é bastante revelador. Não vai ser preso porque ninguém está sendo preso nessa CPI. Infelizmente, se estabeleceu um padrão depois da mentirada do Weingarten. Se não prendeu o Weingarten, ali foi dado um start, não prender ninguém. Então, esse homem vai continuar falando cascata até o fim do dia. 28 de agosto, vim buscar meu sobrinho, estou vindo buscar ele para ir para o cemitério. Cemitério. Minha família toda está aqui, ó. Estávamos nos preparando para buscar o meu sobrinho, para levar ele para casa, para cuidar dele em casa. E graças à sua incompetência, você é um... Graças à sua incompetência, eu estou vindo buscar o meu sobrinho para ir para um cemitério. Estou aqui, ó, na frente do 28 de agosto. Só agora estou abastecendo os oxigênios. Muitas pessoas morreram nessa madrugada, muitas pessoas. E meu sobrinho, 19 anos, uma vida pela frente, 19 anos. Ia começar a faculdade no mês que vem. Senhor presidente, como você viu e como o senhor relatou e todos viram, no dia 26 de janeiro, no hospital 28 de agosto, o maior pronto-socorro da cidade de Manaus, faltava oxigênio. Kiko, eu queria só fazer uma complementação. Tudo isso que ele está falando é verdade, né? Eu acho que a imprensa, principalmente a imprensa internacional, ela vendeu ao mundo a ideia de que faltou oxigênio no dia 14 de janeiro, que o dia 14 de janeiro foi o único dia que nós tivemos problema de oxigênio. Na verdade, nós já tivemos mortes por insuficiência nos dias anteriores, só que foram num volume muito menor, né? E você não consegue caracterizar, né, uma crise das proporções que nós tivemos no dia 14. Mas já tínhamos esse problema antes do dia 14, e depois do dia 14, como esse vídeo mostra de forma fenomenal, 26 de janeiro, continuávamos tendo gente morrendo por falta de oxigênio. Depois disso, nós tivemos dezenas de pessoas morrendo no interior do estado. Essa é outra omissão que a CPI da Covid-19 não está falando. Dezenas de pessoas morreram também por falta de oxigênio no interior do estado do Amazonas, Kiko. Muito bem. Pessoal, mandem superchats aqui para nós, para conversar com o Gessen Orellana. Pedrão, tem mais algum aí, meu caro, para você ler? Tem sim, infelizmente vocês vão ficar com a minha conexão um pouco picotada, mas é melhor do que eu ficar caindo aqui também. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês, já daqui a pouco eu vou acertar isso. Ricardo da Silva mandou aqui, benção, Kiko, não é que eu sumo, é o Pedro que não lê o meu chat, tá pedindo benção aí para você, Kiko. Deus te abençoe, meu filho, você sabota o nosso meninão, Ricardo, né, Pedrão? Eu saboto, ele me sabota, ele bota a culpa no MES depois do PSOL. Fala que eu sou alongamanos do PSOL. Lenise Arneiro mandou aqui um rostinho super fofo, mas tá triste. O pessoal tá muito assustado com o Amazonas. Matheus Ferreira mandou pra gente tornar-me membro diamante em setembro. E, gente, ó, tá feia bagulho, não tá chegando superchat nenhum. Teve aqui a Lenise Arneiro que mandou um super sticker, mas, ó, estamos na seca, Kiko. Tá. O André de Moraes está falando aqui, meus cumprimentos ao Dr. Gessen Orellana pelas contribuições científicas e firmeza nesse difícil contexto de negacionismo. Eu acho que, Gessen, é importante a gente também lembrar, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre os políticos que estão aí agora no palco da CPI dando show. O senador Eduardo Braga, o senador Omar Assis, principalmente ali do Amazonas. Quando precisou deles, eles estavam, de fato, presentes? É uma pergunta que eu faço para você. Você chegou a apelar para eles, a população apelou para eles, e eles se colocaram, de alguma maneira, no sentido de salvar o povo manauara? Olha, Kiko, essa é uma situação bem fácil de responder, né? O próprio Omar Aziz, né, você deve lembrar que ao longo
dessa conversa, né, que ele está tendo com o Marcelo Campelo. Aliás, é uma conversa um pouco amigável, né? Se você compara a forma como ele aborda, né, o Marcelo Campelo, como ele abordou de forma mais enérgica, digamos, a Maíra Pinheiro, ou outras pessoas que nitidamente defendem a cloroquina, que nitidamente defendem o presidente Bolsonaro, você já começa a ter umas pistas, né? Você deve lembrar que ele falou de um site de notícias do estado do Amazonas por 2 vezes. Eu não quero falar o nome aqui para não dar audiência, né, para essas pessoas, mas ele falou. O que significa isso, em outras palavras? Ele estava acompanhando. Ele sabia. Ele sabia. O Eduardo Braga também sabia. Ou você acha que eles não têm assessoria de comunicação, ou você acha que eles ignoram o que acontece em Brasília e se dedicam integralmente ao que acontece no Amazonas. Não, eles acompanham, eles sabem o que aconteceu em setembro de 2020, eles sabem o que aconteceu em dezembro de 2020 e sabem muito bem o que aconteceu em janeiro de 2021. Por que eles não foram, por exemplo, enérgicos, né, tão preocupados, digamos assim, com a saúde pública, em salvar vidas, né, como eles adoram falar isso, né, salvar vidas, né, no início de dezembro de 2020? Por que eles criticam, com razão, né, o Marcelo Campelo e o governo do estado do Amazonas, junto com o governo federal, de terem agido tardiamente em relação ao abastecimento adicional com oxigênio medicinal, os hospitais de Manaus, agora, e não fizeram isso lá atrás? Será que eles estavam em Marte, né, em Plutão, né, estavam em outra dimensão, em outra galáxia? Claro que não, né? Claro que não, nós sabemos disso, nós temos conhecimento disso, e que, infelizmente, eles usam isso agora por uma questão muito mais política, como eu disse, do que uma questão profundamente preocupada com a saúde pública e, principalmente, com salvar vidas. Porque estamos falando de mortos, Kiko. Estamos falando de mortos. Nós temos ouvido, inclusive, o senador Omar Aziz elogiar esse populismo sanitário feito pelo mesmo governo do Amazonas, que ele está criticando agora, e pela Prefeitura de Manaus, com essa vacinação em massa. Um absurdo, Kiko, um absurdo. Nós ficamos, ao longo dos últimos 15 dias, ficando 3 dias, Kiko, sem fazer uma única vacina em Manaus. Nós diminuímos o ritmo da vacinação nos últimos 15 dias. Você sabe para quê, Kiko? Para sobrar dose, para fazer o populismo sanitário que foi feito agora nesse final de semana, para dar a impressão que estão todos preocupados com a contenção da epidemia. Não, nós tivemos, Kiko, pelo menos 250 mil pessoas ao longo desse fim de semana se expondo em filas de vacinação. Muitas delas, Kiko, foram, eu entendo, inclusive, né, e apoio essas pessoas de um ponto de vista mais humanitário e psicológico, né, aplaudiram o governo, ficaram felizes, né, mas elas não pensaram nas consequências, elas não pensaram que foram para filas quilométricas, né. Nós tínhamos às 2 horas da tarde do domingo, Kiko, em Manaus, aproximadamente um terço de todos os postos de vacinação da cidade de Manaus, classificadas pela própria Prefeitura de Manaus, com filas como sendo gigantes ou grandes. E todos nós sabemos que essas pessoas não usam máscaras que filtram o coronavírus, que essas pessoas não respeitam o distanciamento. Sabe o que vai acontecer com isso, Kiko? Nós estamos numa retomada, num recrudescimento da segunda onda. Essa campanha populista, esse populismo sanitário de fim de semana vai servir para comprovar que Manaus era, é e continuará sendo um laboratório a céu aberto. Foi por isso que eu disse, diante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no dia 27 de janeiro de 2021, se eu não me engano, que Manaus, o estado do Amazonas, precisavam de observadores internacionais independentes para gerenciar a epidemia. Foi duramente criticado, me chamaram de maluco, o Gerson quer aparecer de novo, né? Aí, olha onde estamos, né? De novo, vendo Manaus em plena CPI, Kiko, veja se tem cabimento, em plena CPI, Manaus sendo usado como um laboratório a céu aberto. Por quê? Porque eles usam essa campanha do populismo sanitário para disseminar ainda mais o vírus, e o pior de tudo, Kiko, desperdiçar a vacina. Já assim, mas desperdiçar a vacina em quem está vacinando? Exatamente. Como assim? Porque essas pessoas que estão indo para a fila de vacinação, mesmo vacinadas, se infectarem,
elas podem adoecer e morrer, porque a vacina não faz milagre. Você só consegue o efeito máximo da vacina, Kiko, 105 dias depois dessa vacina da Oxford AstraZeneca, depois da administração da segunda dose. É absurdo, quer dizer, continua... É um crime contra a humanidade, Kiko. Omar, eu lembrei de você, porque você falou disso no sábado aqui no DCM, e o Omar Aziz abriu a fala dele exatamente elogiando a vacinação maciça dos 141 mil manauaras, e que isso representava vezes 27. Eu não entendi por que multiplicou por 27. Ele também não entende. Ele também não entende. Mas jogou essa carta mesmo. Eu falei, puta, não faz sentido, eles estão se aglomerando. Não faz sentido, mas faz. Faz sentido. Você quer que eu te diga por que faz sentido, Kiko? Você vai entender agora. E ele não vai falar isso na CPI. E ele não quer que eu participe dessa CPI por isso. Você sabe por quê, Kiko? Marcelo Campelo, engenheiro, sem nenhuma experiência em saúde, é irmão, sabe de quem? Alessandra Campelo, do MDB do Amazonas, da tropa de choque do governador Wilson Lima. Agora, você entende por que ele dá um tapa de um lado e amacia do outro? Essa é a razão, Kiko. E o povo morrendo. E o povo morrendo, aumentando. Nós estamos há 5 semanas seguidas, Kiko, com um aumento no número de internações por Covid ou suspeita de Covid nos hospitais de Manaus. Nós estamos há mais de 5 semanas seguidas com o número de contágios detectados por meio tanto do RT-PCR como por meio do exame de antígeno de casos novos ao longo das últimas semanas e, mais recentemente, o pior de todos os indicadores, o de mortes, também aumentou, Kiko. E quando o indicador de mortes aumenta, é a prova incontestável e indiscutível de que semanas antes, 3, 4 semanas antes, a circulação viral já havia aumentado. Ou seja, né, essa narrativa do governador Wilson Lima e do ex-secretário da Saúde, Marcelo Campelo, de que nesse momento Manaus estaria numa possível instabilidade, é basicamente a mesma que eles usaram lá em setembro de 2020, quando a gente discutiu efusivamente, né, de que Manaus já estava na segunda onda e que agora, neste momento, Manaus está ainda na segunda onda, no que nós chamamos de retomada ou recrudescimento. Tudo isso tentando ser ocultado em plena CPI da Covid. Tudo isso vendo o senador Omar Aziz batendo no governo por meio do Marcelo Campelo e elogiando ao mesmo tempo o governo por meio dessa atividade de populismo sanitário, que inclusive, vou te dizer mais, viu, Kiko, e toda a tua audiência aí, já está programada uma atividade parecida para um público ainda maior, que é o público de 30 a 39 anos, daqui a 15 dias. Então, assim, ó, eles não têm o menor pudor, eles não têm o menor problema de mostrar para o mundo de que Manaus é um laboratório a céu aberto. Você sabe por quê, Kiko? Porque eles têm certeza de impunidade. Eles sabem que ninguém fez nada, e eu não quero falar que atores estratégicos nem nomes, porque, infelizmente, isso poderia acabar, inclusive, com minha liberdade individual, até mesmo com minha vida, né? Mas nós sabemos todos quem são eles. Eles não fizeram nada em 2020 e continuam sem fazer em 2021. E é por isso que Manaus continua sendo usada, ao mesmo tempo, como o estado do Amazonas, como um laboratório a céu aberto, Kiko, infelizmente. Meu Deus, depoimento precioso aqui do Jéssica Orellana, pessoal. Só no DCM você vê isso. Nós vamos encaminhar isso para os colegas lá. Nós temos falado de você para alguns senadores que vêm aqui no DCM, mas essa live será encaminhada para outros, porque precisava ter algum tipo de, enfim, não vou dizer debate, mas pontuar a fala do senador Omar Aziz. Tem gente perguntando por que ele fez essa conta por 27. Você sabe dizer? Qual que é a conta que ele faz aí? Porque ele mesmo não explica. Você sabe dizer isso? Não, Kiko, ele tá assumindo que 27 capitais do Brasil poderiam vacinar 141 mil pessoas em 48 horas até, digamos, um pouco menos, acho que foi 36, 34 horas, né? Então, quando ele multiplica 141 por 27, ele chega naquele número de não sei quantos bilhões. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está criticando, em outras palavras, o governo federal, mostrando para o governo federal que se ele quisesse, ele poderia vacinar
3 milhões de brasileiros por dia, e com isso evitar esse morticínio sem tamanho, que aliás nós já estamos muito perto dos 490 mil mortos por Covid-19 no Brasil. A gente deve chegar nesse número hoje, amanhã, e ao meio milhão, com certeza, até o final dessa semana, ou ao final do mês, na pior das hipóteses. Perfeito. Pedrão, nós temos alguns superchats aí? Pedrão tá aí? Temos sim. Oi, tá me ouvindo? Temos sim. Peço desculpas aí pelo tom picotado aqui da minha conexão. A Camila Santos mandou aqui um super sticker pra gente. Gente, manda superchat de R$1, gente, já ajuda muito, e aí eu leio os nomes de vocês para vocês participarem aqui da live. Ela mandou um limãozinho super fofo. Tem gente falando que tá mandando Pix pro DCM também, eu vi um pouquinho mais cedo aqui no nosso chat, a gente agradece também, é uma forma de contribuição muito legal. Felizmente não vai dar para ler aqui as contribuições de vocês. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. O Max tem uma pergunta aqui, cadê a esquerda do Amazonas, Jessen? Olha, é uma pergunta muito boa, que eu não sei se vale a pena, né, particularizar, né, entre esquerda e direita. Eu diria, cadê a população do Amazonas, né? Cadê Tá indo para exatamente, cadê as pessoas que defendem a vida? Cadê as pessoas que defendem um regime democrático? Cadê as pessoas com pensamentos progressistas? Infelizmente, nós estamos claramente derrotados no Amazonas enquanto população. Mas a esquerda está nessa confusão aí, nesse bolo dos derrotados, infelizmente, né? Temos um deputado federal do PT, se eu não me engano, no Amazonas. Temos outros deputados, né, que também têm alguma inclinação, né, com o campo, digamos, mais progressista da esquerda brasileira, mas que, na verdade, a gente não escuta falar nada de efetivo deles. Isso é muito curioso, isso é uma boa pergunta, inclusive, né? Cadê a população? Cadê a Assembleia? Eu perguntaria. Ao invés de perguntar cadê a esquerda do Amazonas, eu perguntaria cadê a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas? Cadê a Câmara Municipal de Manaus? Onde estão os vereadores? Onde estão os deputados estaduais? Por que nós estamos vendo Manaus ser trucidada, né? Que é isso que está acontecendo. Manaus e o Amazonas está sendo humilhado, como se não bastasse as duas tragédias de abril e maio e a tragédia de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Agora nós estamos sendo ultrajados, nós estamos sendo expostos em cadeia nacional, como se isso não fosse suficiente, pela comissão parlamentar de inquérito, ou seja, por gente de fora do estado do Amazonas. Porque quem está dentro, incluindo a esquerda, Pedro, está em total silêncio. As razões, infelizmente, eu sou epidemiologista, não sou analista político, não sei te dizer exatamente as razões. Tem mais alguns superchats aqui, eu quero agradecer o pessoal que está contribuindo. O Fábio Bastos mandou aqui um super sticker, o Eduardo Galo e o Sidney Uliano mandou aqui: Zamba, me tornei membro pela manhã com o Leandro, agora é luta. Muito obrigado ao pessoal que está se tornando membro. A Elizabeth Souza mandou aqui mais um superchat pra gente. Deixa eu ver aqui. E a Elizabeth Souza tem uma pergunta legal aqui no nosso chat. Pelo amor de Deus, pergunto por que um avião da FAB não buscou oxigênio na Venezuela? Morreram muitas pessoas. Ih, o Jessen caiu? Acho que o Jessen caiu. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá me ouvindo, Kiko? Eu tô te ouvindo, sim. O Jessen caiu? Ué, eu acho que o Jessen caiu. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Muito corajoso. Que depoimento do caralho. Você vê, tem muito jogo de cena aí. O Osmar Terra me chamou a atenção, eles citarem se o homem precisa depor, mas o Omar Aziz, cara, eu lembrei, o Jessen no sábado falou exatamente isso sobre o populismo sanitário, que você chama, né, Jessen? Então, agora vendendo, aí vacinação em massa, não sei o quê. Uma cena de aglomeração que você fala, não tem como isso dar certo, isso aqui vai dar merda. E aí o Omar Aziz abriu hoje a fala dele na CPI, louvando esse troço. Quer dizer, tem muita gente aí que está querendo aproveitar a audiência maciça da CPI para aparecer. E aí você vê um fenômeno parecido com a Lava Jato, porque esses caras viram estrelas de TV, dão entrevista, os senadores, que são sempre chamados de ladrões, agora viram heróis também por interesses outros, sabe? E aí não tem ninguém para falar, é um absurdo. Eu ouvi, lembrei de você, Jéssica. Como é que, tá errado? Tá errado. Além da aglomeração que ele estava louvando, tem um número absurdo que ele fala sem explicar.
Enfim. E sabe o que é o pior, Kiko? O pior de tudo, dessa campanha de populismo sanitário do governo, é que eles fracassaram. Se você pega o total de manauenses estimados, residentes em Manaus pelo IBGE, só de 40 a 49, tá? Porque a vacinação foi de 40 a 51 anos. Só de 40 a 49 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Kiko e Pedro, nós teríamos que ter 304 mil manauaras. Sabe qual era a meta da prefeitura? 214 mil. Sabe quantos foram vacinados? 141 mil. Além de tudo, foi um fracasso. Além de ser um fracasso em termos de cobertura, né, de alcance da população, foi uma atividade que basicamente fez o vírus circular, que vai desperdiçar a vacina, que aquelas pessoas que tomaram a vacina, mas que infelizmente se infectaram no dia ou um pouquinho depois da vacinação, porque a vacinação não faz efeito imediato, não é milagre. A imunologia explica isso, a resposta imunológica máxima dessa vacina da Oxford AstraZeneca é esperada 105 dias depois da segunda dose. Então, é realmente algo que a gente fica muito triste, né? Ver a população sendo usada como gado, literalmente, como um laboratório a céu aberto, Kiko. Isso é o mais triste. Se você pergunta para um popular, hoje, né, dia 15 né, de junho de 2021, o que ele achou da campanha, ele vai achar bom. Ele vai achar que foi legal, mas ele não sabe que ele pode ter se infectado e levado o vírus para matar a avó, para matar a mãe, que já está vacinado. Não, Jéssica, mas você acabou de falar que a vacina protege. Protege, mas não todo mundo. Inclusive, pessoas com a segunda dose, 15 dias depois da segunda dose, independente da vacina, ainda tem chance de se infectar, de adoecer gravemente e morrer. A população do Amazonas só vai entender isso, e boa parte dos profissionais de saúde que estão me criticando neste momento, daqui a 15, daqui a 30 dias, quando começar a aumentar o número de casos, e as pessoas começarem a dizer assim, poxa, perdi minha mãe, perdi meu pai, e coincidiu com a campanha do dia 12 e do dia 13 de junho. Infelizmente, assim... Como é que deveria estar sendo feito agora, direito, essa vacinação? Não era para ter vacinação, era para ter lockdown. Como é que isso deveria estar sendo conduzido agora? Olha, a maneira mais simples de fazer, e sem nenhum mistério, é fazendo um pouco do que está sendo feito em São Paulo, por exemplo. Você tem uma ideia, o governo do estado de São Paulo anunciou que com 17 dias de antecedência, 17, que vai vacinar os indivíduos de 40, 41 e 42 anos. Distribuiu a população de forma equilibrada para não gerar aglomeração ao longo do tempo e nos postos de vacinação do estado de São Paulo. Esse é um trabalho profissional sério, que você não usa o populismo sanitário para se promover politicamente e, mais uma vez, gerar adoecimento, mortes e sofrimento contínuo. Isso é outro detalhe que a gente está esquecendo, né? Porque as pessoas pensam assim, alguém adoece, perde algum familiar, tem um luto ali de 15, 20, 30 dias e acabou. Não, os psicólogos que estão me ouvindo aqui, os psiquiatras que estão me ouvindo, sabem que os efeitos residuais na saúde mental de milhares de brasileiros, de dezenas de milhares de brasileiros, ela perdura por meses, às vezes até anos, dependendo da idade, pro resto da vida. Porque essas pessoas não conseguem superar um trauma dessa magnitude como é o da Covid-19. Então não tem segredo nenhum, Kiko, é basicamente você avisar a população com antecedência, programar a distribuição equilibrada para evitar essas filas quilométricas que nós vimos em Manaus e fazer o que nós sempre pedimos, vacinação em massa. Não vai fazer diferença, Kiko, isso que é o mais interessante de tudo. Você vacinar a pessoa em 2 dias, como foi feito agora nesse fim de semana, e vacinar as pessoas ao longo de 8 dias, por exemplo. Poderia tranquilamente ter vacinado 15 mil pessoas por dia, quer dizer, e alcançaria o mesmo número, até um número maior, né, das pessoas vacinadas entre o dia 1º de junho de 2021 e o dia 15 de junho, por exemplo. Você poderia tranquilamente ter vacinado 15 mil pessoas por dia, em 10 dias você vacinava 150 mil, a mesma quantidade. Só que isso não vai dar isso não vai dar Ibope. Por que não fizeram? Não dá Ibope. Tá. Não dá Ibope, não vende.
Eles querem sair como... É aquela coisa meio... O João Dória aqui em São Paulo, né? Lacra nas redes sociais, vai parar nos trending topics, mas não tem... Falta ação mais efetiva, né, doutor? Exatamente, é o que sempre faltou para a gente, efetividade, né? Nós estamos, inclusive, transformando os padrões de eficácia, né, que são altos da vacina da Oxford AstraZeneca, em padrões de efetividade baixos na prática. O que é efetividade? É a capacidade que a vacina tem de te responder na vida real. Então, aquele padrão que eu poderia esperar, digamos, de 80%, 90% de efetividade de certa vacina, quando eu conduzo mal, quando eu programo mal o meu planejamento de vacinação da população, eu perco a efetividade. Ou seja, eu poderia estar salvando mais vidas, eu poderia estar imunizando mais gente, mas eu não faço isso porque eu não tenho compromisso com a vida e, basicamente, tenho compromisso com a minha plataforma política, com a minha preocupação com as eleições que se avizinham em 2022, Pedro. Puta, que triste. Ô, Gésia, a Cacau Chaves está fazendo uma observação interessante. E ainda vão colocar a culpa na vacina. Eu aposto como vão colocar mesmo. Vão falar, lá em Manaus, vacinar não sei o quê, olha lá o que deu, quantos mortos e blá, blá, blá. Que tem sido o discurso dos bolsonaristas. Já temos mais alguns superchats aí, Pedro, você pode ler para o Gésia, por favor? Depoimento precioso, inclusive desnudando as reais intenções de alguns senadores lá na CPI, que estão falando bobagem também. A guisa de falar que estão salvando vidas, estão falando bobagem. Por favor, Pedro. Deixa eu pegar aqui alguns superchats de vocês. Obrigado a todo mundo que está colaborando aqui com o DCM. Ana Carolina Mello mandou para a gente, sou psicóloga, e sim, o luto somado à revolta pode causar traumas para uma vida inteira. O Brasil está em luto coletivo. Olga Grogó mandou para a gente, Janssen, as pessoas não estão sendo vacinadas só contra uma cepa, já existem diversas cepas, por isso elas adoecem. Cris Jesus mandou para a gente, obrigada pelas informações. Adriana Mello mandou um coraçãozinho. Mutli Costa, pelo Gessen. A gente tem aqui a Marta Agustoni mandou para a gente, o doutor Marcos Lacerda, trabalho parece bom. Black Anarchist, senhor Gessen, por favor, explica para nós a efetividade das vacinas, o nível de proteção delas. O DCM, mais uma vez, faz um show de entrevista. A gente tem a Kátia da Rocha Pita, mandou aqui mais uma vez, o DCM arrasando em lives com entrevistados tão competentes. Ana Rita mandou uma contribuição. Elizabeth Souza mandou mais uma. Fábio Bastos mandou uma carinha super fofa. Paulo Júnior mandou mais uma. Eduardo Galo mandou uma contribuição. A Camila Santos mandou um limãozinho super fofo. E esses são os superchats, Kiko. Muito bom. Tem a Ana Carolina, você leu aqui? Sou psicóloga e sim, o luto somado à revolta pode causar traumas para uma vida inteira e o Brasil está em luto coletivo. Sim, foi o primeiro comentário. Boa. Jéssica, você quer comentar, por favor? Vamos lá, com certeza, Pedro. O Brasil foi transformado num grande cemitério, né? Além de ser um laboratório a céu aberto, o Brasil hoje pode ser considerado um grande cemitério. E não existe morte sem luto, né? Nós estamos falando de sociedades contemporâneas, estamos falando de sociedades que vivem o luto por dias, meses, anos e muitas vezes pelo restante da vida, né? Então, esse quantitativo de mortes que nós estamos atingindo agora, de 500 mil de mortos em junho de 2021, não é nada diante dos mais de 200 mil ou 300 mil mortos que vão acontecer confirmados pela Covid-19 até o final de 2021, provavelmente, e aquelas mortes que aconteceram indiretamente, né? As mortes que foram causadas por outras razões que não foram especificamente o vírus, aquele camarada que deixou de ter acesso a um hospital, a um ambulatório para tratar uma pressão alta, um acidente vascular cerebral, para fazer uma cirurgia que ele precisava fazer há 2 ou 3 anos e morre, né? Então, nós vamos ter, pelo menos aí, somando, né, mortes diretas e indiretas, 1 milhão de mortos até meados de 2022, isso eu não tenho dúvida. E falar em 1 milhão de mortos, Kiko, é falar, no mínimo, de 50 milhões de brasileiros enlutados, né? Porque cada um desses mortos tem mãe, tem pai,
tem irmão, tem tio, tem super amigo, tem familiar. Então, o Brasil foi transformado no país do luto. Em relação às vacinas, por que a vacinação acaba sendo uma arma não tão efetiva no dia a dia? Seriam as variantes, acho que foi essa pergunta que fizeram, né, que fazem com que as pessoas se infectem e morram, né, às vezes, por Covid-19, mesmo depois da segunda dose? Pode ser, é possível. Nós não temos evidências, neste momento, sólidas o suficiente, né, mostrando que variantes que predominam hoje no Brasil, como a P1, por exemplo, consigam, né, driblar a resposta imunológica gerada pelas vacinas da Oxford AstraZeneca e pela vacinação da Coronavac, né, que são as vacinas mais utilizadas. Tem a Pfizer também que está sendo usada, mas numa proporção muito pequena, que nem dá de falar nada sobre efetividade. Eu acredito que é muito mais uma coisa que vem do mundo real, Pedro e a ouvinte do DCM. É algo que as pessoas não querem entender. Vacinação, mesmo você estando vacinado com a melhor das vacinas, né, que até agora parece ser a vacina baseada na plataforma do RNA mensageiro, né, que é a Pfizer e a Moderna, né, mesmo essas vacinas, as pessoas depois da segunda dose, 15 dias depois da segunda dose, podem adoecer gravemente e morrer por Covid-19. Então, essa é a parte que as pessoas não querem entender. Não existe milagre, não tem vacina nenhuma, até hoje inventada pelo ser humano, que consiga proteger 100% os pacientes, 100% os usuários do adoecimento grave e da morte. E é por isso que, infelizmente, mesmo estando com a segunda dose, mesmo tendo ultrapassado os 15 dias, independente da vacina, as pessoas vão continuar se infectando, adoecendo e morrendo, mas numa proporção muito menor do que em 2020, por exemplo, quando não tínhamos ninguém vacinado no Brasil, né? Enfim, então acho que é bom a população entender isso, que na prática, o que isso significa? Que mesmo que a gente consiga, vamos imaginar, ser bem otimista aqui, né, que o Brasil consiga em novembro de 2021 vacinar 70% de toda a população, mesmo nesse cenário, nós vamos ter que continuar usando máscaras, mantendo as medidas de restrição, ou senão vai acontecer o que tem acontecido em países como o Chile. Tem um país bem pequenininho da África, inclusive, que recentemente vacinou, por coincidência, com a vacina da Oxford AstraZeneca e com a vacina da Coronavac, mais de 70% dessa população, e viu o número de casos novos crescer de novo, né? Então, não tem jeito, infelizmente, não existe vacina perfeita, e mesmo estando vacinados, nós vamos continuar sofrendo com adoecimento e morte por Covid-19, Kiko. Perfeito, perfeito. Um importantíssimo depoimento do Gési, nós vamos encaminhar para os senadores, para que isso chegue também a quem de direito. Tem uma pergunta muito boa, que você já respondeu, na verdade, da Antonieta Bauab. Gési, você deveria estar na CPI, não seria o caso? Você iria? Parabéns por sua coragem. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que você tem verdades inconvenientes ali para alguns senadores do Amazonas, né, Gési? É uma situação difícil, né, Kiko? Eu acho que tem essa questão, né, das verdades inconvenientes, né, dos fatos, melhor dizendo, né, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente sabe, daquilo que está documentado, daquilo que a gente viveu, né, daquilo que a gente ajudou a criar, inclusive, né, essa contranarrativa, né, apresentada primeiro pela Fiocruz e pelo governo do estado do Amazonas e agora pela CPI da Covid-19, que, querendo ou não, acabou omitindo uma série de pontos importantes para acabar não atingindo aliados dos próprios membros, né, da CPI da Covid-19 no Amazonas, né? Então, tem esse ponto. E o outro ponto, Kiko, foi como eu te disse, eu tenho enviado praticamente com uma regularidade de 15 dias documentos, né, à CPI da Covid-19, detalhando, né, pontos importantes que, como eu disse há pouco, eu tenho visto, não sei se por esse motivo ou por outros motivos, sendo apresentados durante as discussões com Maíra Pinheiro e agora com Marcelo Campelo. Não tem dúvida que o que você manda lá é visto, mas eu acho que o seu depoimento deve esbarrar ali numa... suponho, pelo que você está falando aqui, numa certa, vamos dizer, não digo má vontade, mas um somebody love do Omar Aziz, provavelmente, né? Você tem uma ideia, Kiko? Omar deixa disso.
Pedro, só uma última complementação aqui. Vocês teriam uma ideia, o único senador dos 12 senadores, eu mandei para os 11 senadores titulares e para o vice-presidente, né, que é o Randolfo Rodrigues. Dos 12, o único que acusou recebimento foi o Tasso Gereissati do Ceará, ou seja, um cara que não tem nenhuma participação, digamos assim, expressiva em relação à crise do Amazonas, né? Ou seja, quem não deveria responder, responde, e quem deveria, que é o Omar Aziz e o Eduardo Braga, estranhamente não respondem. Muito fica bom. Pior, inclusive, levando em conta o que o Omar Aziz posta no Twitter, né, Kiko? Ele fica lacrando, é muito engraçado isso, e falta agir no Amazonas, né? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais alguns superchats de vocês. A Eleci Maria mandou pra gente: esse pesquisador deveria depor na CPI para desmentir todas essas falcatruas que foram implementadas em Manaus. A gente tem aqui a Adriana Mello, mandou um super sticker. Deixa eu ver aqui, a gente tem a Linda Antonieta Bauab, que também pediu a presença do Gessen. A gente tem aqui, ó, Francisca Maciel, boa tarde, meninos, passando só para contribuir. Walter Augusto, olá amigo, 50 milhões de enlutados será um trauma social que causará muitos danos à sociedade por anos, tragédia, parabéns pelo trabalho de vocês. Vilma Gonçalves mandou uma contribuição e o coletivo Corda Bamba mandou pra gente: não a PL 490, demarcação indígena já. Chegou mais um superchat aqui da Rosemary Nunes. Dr. Gessen, o que você diz sobre o tempo dado no Brasil de 3 meses para tomar a segunda dose da Pfizer e da AstraZeneca? Na bula da Pfizer diz 21 dias. Olha, bom, primeiro agradecer aí aos internautas, né, parabenizar aos que estão contribuindo aí com o DCM, né, com doações, né, e dizer para vocês que, infelizmente, né, essas decisões que estão sendo tomadas agora, elas são decisões baseadas em cenários completamente diferentes do brasileiro, né. Alguns estudos, né, realizados no Reino Unido e na Escócia, ou melhor, na Inglaterra e na Escócia, né, no Reino Unido, né, que Inglaterra e Escócia fazem parte do Reino Unido, eles mostram que a vacina da Oxford AstraZeneca, que não é uma das melhores vacinas que nós temos, como eu disse agora há pouco, nós temos, talvez pela ordem aí, Pfizer, Moderna e Sputnik V, né, como as grandes vacinas, e mais recentemente, se eu não me engano, a vacina da Janssen também aparece muito bem cotada aí. Então, essas vacinas, elas vão acabar gerando, né, uma resposta imunológica melhor, né, 8 a 12 semanas depois da aplicação da primeira dose. Mas, assim, é algo realizado dentro de um cenário completamente diferente do brasileiro. Nesse cenário da Inglaterra, da Escócia, onde você não vê o que nós vemos no Brasil. Aqui você, por exemplo, não vê as filas, as aglomerações que nós vemos aqui no Brasil, a vacinação. Talvez o exemplo mais clássico de todos, ao longo da campanha de vacinação no Brasil, seria que aconteceu em semana em filas quilométricas para vacinação, né? Então, nesses contextos, né, onde você consegue, né, ter o controle da circulação em patamares não tão altos no Brasil, em que você consegue distribuir a vacina, é melhor, parece melhor utilizar a dose 8 a 12. Ótimo, ótimo, uma conclusão científica válida para aquele contexto. Agora, eu pergunto para vocês, e aqui no Brasil? Ninguém consegue organizar uma fila, ninguém consegue controlar a circulação viral. Nós estamos com mais de 40 casos confirmados de Covid-19 na Copa América, que seria, segundo a Conmebol e a CBF, né, o evento esportivo mais seguro do mundo, né? Enfim, então, assim, eu acho, se eu fosse ministro da Saúde, eu não adotaria essa estratégia no Brasil, porque, infelizmente, a nossa realidade, ela faz com que nós cometamos o equívoco de desperdiçar doses. Por que desperdiçar doses? Poxa, Gessen, como é que você vai desperdiçar dose vacinando uma pessoa? Quando essa pessoa vai para a fila de vacinação, ela se infecta. Como nós temos uma forte circulação viral no Brasil, principalmente nas grandes metrópoles, mesmo estando vacinada e mesmo não tendo se contaminado na fila de vacinação, ela pode se contaminar nos primeiros 5 dias, ou seja, sem a proteção da vacina ainda, a proteção mínima, né, no metrô, na farmácia, no trabalho,
na escola. Então, eu acredito que aqui no Brasil, infelizmente, é outro tiro no pé que o governo federal está dando em relação à campanha de vacinação. Geslin, quero agradecer pelo seu tempo aqui, eu sei que a gente explorou. Fazer uma última pergunta para você. Por que Manaus? Por que isso foi feito com Manaus? Olha, Manaus é uma cidade que tem uma infraestrutura muito precária, né, de serviços de saúde. É uma cidade que tem uma das economias mais dinâmicas, né, um dos distritos industriais mais ativos do Brasil, e que ela era governada por um aliado íntimo do governo federal, do presidente Bolsonaro, o atual governador, ainda governador Wilson Lima, e agora, mais recentemente, né, depois de praticamente fecharem o canal de comunicação, que é obrigatório, inclusive, não apenas pela legislação do Sistema Único de Saúde, mas também por determinação judicial, que nível federal, estadual e municipal interagem. Então, esse é o cenário perfeito em que você não consegue ter o nível municipal dialogando com o nível estadual e federal, e não bastasse isso, em 2021, o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, também é apoiador do presidente Bolsonaro, e antes de assumir o mandato dele, ele já estava fazendo defesa do kit Covid, defesa do uso de tratamento precoce sem nenhuma comprovação científica. Então, essas são as características que tornam Manaus, que respondendo a pergunta por último, o local perfeito para fazer toda a sorte de experimentação, de experimento natural com essa população. Não foi por acaso que lançaram o Tratikov em Manaus, não foi por acaso que distribuíram a cloroquina a rodo em Manaus, não foi por acaso que fizeram um experimento, literalmente, né, com pessoas dentro de hospitais de saúde do estado do Amazonas para inalarem cloroquina, Kiko e Pedro. Vejam que absurdo, né? Usaram medicações de forma irregular em ensaios clínicos, matando várias pessoas, inclusive, ou pelo menos contribuindo para a morte dessas pessoas agora, em 2021. Fizeram esse populismo sanitário, né, da campanha de vacinação em massa em 2 dias em Manaus, expondo a população ao novo coronavírus. Então, é um lugar onde você não vê a justiça tomar nenhum tipo de providência efetiva contra esse morticínio. É um lugar onde você não vê a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas reagir. É um lugar onde você não vê a Câmara Municipal dos Vereadores reagir. E é um lugar onde você vê o Omar Aziz e o Eduardo Braga se preocupando com a crise meses depois da dupla tragédia sanitária, assim como o Mandetta fez. Vocês devem lembrar do Mandetta lá no início da epidemia, né? Ele era ele dizia que não servia para nada a testagem em massa, que era desperdício de recurso público. Daqui a pouco ele foi demitido pelo Bolsonaro e virou um defensor do SUS, que eu defendo o SUS, mas ele esqueceu de dizer que ele foi um dos atores centrais para a aprovação da PEC 95, daquela PEC que cortou investimentos em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, tão necessários neste momento de enfrentamento da crise. Então, essas são as razões, Kiko, de Manaus e o Amazonas terem sido escolhidas a dedo como o lugar perfeito para toda a sorte de experimento natural. E a crise em Manaus está longe de estar resolvida. Você faz uma projeção aí de que isso vai resultar em mais mortes em Manaus, depois dessa... Já está resultando. A gente já vinha dizendo que nós temos um aumento sustentado, né? Inclusive o senador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga parece que aprenderam a pronunciar a palavra sustentado, né? Um aumento sustentado, né, de casos novos, de internações e agora de mortes por Covid-19. E esse evento do fim de semana, eu não tenho dúvidas de que ele vai, pelo menos, manter os patamares de infecção e mortalidade no mesmo nível ou, mais provavelmente, aumentar esses números de novos contágios, de internações e de mortes por Covid-19, principalmente se o governo do estado do Amazonas confirmar o novo viradão da vacina daqui a uns 15 dias aproximadamente para o público de 30 a 39 anos, que eu ressalto. É um público numerosamente muito maior do que o de 40 a 51 anos.
Meu Deus do céu, uma tragédia anunciada. Gésen, queria te agradecer aqui mais uma vez a sua presença, como sempre, brilhante, assertivo, corajoso. Cuidado, fica de olho aí que a gente sabe como é que são as coisas. Pode contar com a gente. Vamos nos encontros com os senadores falar de você também. E olha, espero que você volte aí. Muito obrigado, viu, meu caro? Muito obrigado. Melhor que a CPI. Eu que agradeço aí a você, ao Pedro, ao pessoal da produção, aí, a todos os assinantes do DCM que ajudam a tornar esse momento possível, né? E eu estou à disposição aí, eu sempre disse, né? Falar sobre a epidemia de Covid-19, os desafios da epidemia e principalmente narrar os fatos, eu acho que é o papel de todo epidemiologista no Brasil. Tenho certeza que muitas outras pessoas estão fazendo isso também, com mais ou menos ênfase, e eu estou, como disse, aberto, né, a novos convites e a mostrar para a população, né, qual que é a nossa realidade em Manaus, no Amazonas e de uma forma mais ampla no Brasil, né. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, cara. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Seguindo aqui, né, Pedrão? Lembre-se de votar no Pedro Zambara, no Prêmio Comunista. No Prêmio Pedro. Já compramos o prêmio, na verdade, tem tudo armado. Aí o Pedro já está... Brincadeira. Votem lá, em nome do jornalismo do DCM também, que só acontece isso porque o Pedro está no DCM. Já é a 5ª vez que a gente é finalista. Antes foi umas matérias do Joaquim, né? Você já foi também finalista? O Pedro já foi também? Não. Eu só contribuía com o Comunix, mas nunca fui nem indicado. Eu até me assustei. Como diz, se assustou não, é um trabalho consistente aqui, feito no DCM. E claro que o pessoal da nossa audiência tem que prestigiar. A Sara está falando aqui, jornalista super fofo. Votem no Pedro Zambara no prêmio Comunique-se. Pedro Comunique-se. É isso aí, né? Mas olha, que depoimento fantástico do Gésen. Você só vê isso no DCM. Por isso a gente se esforça e por isso a gente pede também a colaboração de vocês para manter o nosso jornalismo vivo. Fizemos questão de chamar, acho que o epidemiologista mais corajoso do Brasil, porque tem um dado que ele não quis dizer. Por que Manaus? Porque Manaus é longe dos centros urbanos grandes, porque isso não aconteceria no Rio, nem em São Paulo, nem em Porto Alegre, nem no Sul Maravilha, nem no Sudeste. Seria um escândalo internacional, né, Kiko? Já é um escândalo em Manaus, mas o que acontece em Manaus? Mal comparando e querendo assim um pouco de criar um exagero, é o cu do mundo. É o que o Caetano chama, o Brasil é o cu do mundo, Manaus é o cu do mundo. Com todo respeito, evidentemente, aos manauaras, aos amazonenses, é mais fácil você fazer isso num lugar remoto do que você fazer em São Paulo, que vira um escândalo e tem maneiras de você controlar. Em Manaus, não. Em Manaus, infelizmente, foi usado pelo governo federal, e aí torna tudo ainda mais filha da puta, né? Ainda mais chocante. Viram lá uma chance de criar esse laboratório. O Gésen pergunta, cadê os manauaras? Cadê as pessoas protestando? Aí a nossa tragédia nacional, cadê os brasileiros na rua? Dia 19 estaremos lá. Certo, Pedrão? É isso aí, né? Vamos à luta? Vamos à luta, tem mais superchats aqui. O Wilson Rangel mandou uma contribuição. Ô, Kiko, você tá um pouquinho picotado e a tua imagem tá granulada, mas agora voltou. Você tá me ouvindo bem, né? Tô. Melhorou agora? Melhorou agora. Faz um que aí a imagem volta. Melhorou? A gente tá apelando, gente, para ver se a internet colabora com nós, porque já basta o YouTube nos sabotando, ainda vai a operadora de telefonia. Mas deixa eu pegar aqui, ó. O Wilson Rangel mandou uma contribuição. Alcides Ágio mandou um super sticker. O Alcides ajuda muito o DCM. Deixa eu ver aqui mais algumas contribuições de vocês. Janete Facchioli, Manaus se transformou numa área de extermínio a céu aberto. A gente tem mais alguns superchats de vocês. Tem aqui a Cida Silva que mandou uma carinha do mal super fofa. Tô vendo aqui a Eleci Maria mandou pra gente. Espero que o Dr. Jansen, como pesquisador da Fiocruz, seja respeitado em suas análises e denúncia tem respaldo científico. Seria importante na CPI. A Rosemary perguntou lá das vacinas e Kiko, por enquanto... Ó, a Sara Góes mandou um superchat. Como é que é? Esperando minha categoria
de melhor card no Prêmio Comunique-se para fazer parte também. Sensacional. Sensacional. Isso aí, fique com a CPI. Agora vocês têm um bom material para ouvir também os senadores sob outra ótica. Também os senadores, principalmente do Amazonas. Importante isso. Sem mitificar, né, Kiko? Omar Aziz e Eduardo Braga, onde é que eles estavam? Onde é que eles estavam? Alguém ouviu falar do seu Omar Aziz enquanto os manauaras morriam sem ar? Eu não ouvi falar. É que a gente cobre essa área. Ninguém ouviu falar. O Gésen não ouviu falar. Alguém ouviu falar do Eduardo Braga? Não. Ele acabou de falar, esse cara que está depondo aí, esse secretário de saúde, é ligado ao Omar Aziz. Por isso está sendo tão bem tratado também. Enfim, como se diz lá, food for thought, como diz o Pablo Escobar, né? Tem que ver o big picture. Oh shit, tamo junto, Deep State. Vamos lá, Pedrão. Às 5 tem mais. Valeu, pessoal. É isso aí, gente. Vida longa e próspera. A gente vai deixar a retransmissão, né, Kiko, para o pessoal assistir. Te agradece muito a todo mundo que está acompanhando por aqui. Obrigado a todo mundo que está votando lá no Prêmio Comunique-se. Tem um link também na descrição aqui para vocês acompanharem. Vou deixar a transmissão aqui da CPI para vocês. Vamos lá. Opa.